Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 20. Aqui diz assim, 13, versículo 20. Disse ainda, a quem comparareis o reino do Criador? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Tem muitas pessoas que lêem essa passagem, mas não leva ela, não dá muita consideração por essa passagem, por esse versículo, por essa parábola que Alcha nos conta aqui. E Alcha compara o reino dos céus semelhante a uma medida de fermento que uma mulher pegou e misturou no meio da farinha, até que tudo ficasse fermentado. Aqui está dizendo que a mulher pegou o fermento e misturou, na verdade, misturou no meio de 3 medidas de farinha. A farinha representa o evangelho. A igreja, ela se alimenta do evangelho. Então, o que acontece? O eterno, ele não aceita o fermento no meio da farinha. É por isso que desde o Velho Testamento, ali nós conseguimos ver ali que o eterno, ele fala para o povo dele não misturar fermento no meio da farinha, principalmente com respeito aos pães. Ali ele fala que os pães teriam que ser pães asmos. Por quê? Porque tudo que aconteceu no Velho Testamento são sombras das coisas que haveriam de vir. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo fala que a igreja é o pão. Apesar de nós sermos muitos, ele fala, nós somos um só pão. Então, a farinha ela é usada para poder fazer o pão. A igreja do Messias se alimenta do evangelho. Por quê? Porque o evangelho ele nos transforma num só pão, numa só igreja. E essa igreja, então, ela tem que ser sem fermento. É por isso que no livro de Êxodo 12, versículo 15, fala que não é para colocar fermento no meio da farinha. Êxodo 13, versículo 7. Levítico 2, versículo 5. Levítico 10, versículo 12. Deuteronômio 16, versículo 4. E aí, quando nós chegamos no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo pega e fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas, capítulo 5, versículo 9, também fala sobre isso, fala sobre o fermento sendo misturado no meio da farinha. Então, o Eterno ele não aceita o fermento. O que é o fermento? O fermento são as heresias, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Existe o fermento do pecado da carne e existe o fermento que são as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Por isso que Yalcha, no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 1, Yalcha fala assim, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus estavam trazendo falsa doutrina naquela época, estavam ensinando os judeus, os ialdins, erroneamente. Então, o Eterno rejeita o fermento no meio da farinha. Só que aqui está dizendo que tem uma mulher. E essa mulher, e Alcha fala que essa mulher, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou o fermento e misturou no meio da farinha, misturou no meio do evangelho, misturou no meio da palavra do Criador. Que mulher é essa, homem? Essa mulher, eu já mostrei vários vídeos aí, que é uma hierarquia dentro da Igreja Católica. Foi quando criou-se uma hierarquia dentro da Igreja Católica. Essa mulher, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, olha o que fala aqui. Ó. E Alcha chama ela de Jezabel. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, diz assim, reprovo-te contudo, pois deixas em paz Jezabel. Esta mulher que se afirma profetiza, ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Aqui ele fala de uma mulher e ele dá o nome para ela de Jezabel. Ele chama ela de Jezabel. Essa mulher aqui é a mesma mulher que está registrada no livro de Lucas que nós lemos. É a mesma mulher. Quando ele fala o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pega o fermento e mistura no meio de 3 medidas de farinha, lá no livro de Apocalipse, agora ele está mostrando a mulher novamente. E aí, ali ele dá um nome para ela, ele chama ela de Jezabel. Por quê? Porque no Velho Testamento tinha uma mulher que se chamava Jezabel. E a mulher do Velho Testamento, o que ela fez? Ela colocou Israel debaixo de idolatria. A mulher do Novo Testamento aqui,
ele chama ela também de Jezabel. Por quê? Porque ela está colocando os seus servos debaixo de idolatria. Por isso que ele fala, ela ensina os meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Então, que mulher é essa? Essa mulher é uma hierarquia que surgiu dentro da Igreja Católica. Vou entrar aqui, eu estou só dando uma pincelada aqui, porque eu vou mostrar para os irmãos que esta mulher foi ela que criou a doutrina da Trindade. Nós vamos acabar chegando lá na doutrina da Trindade. E muitos crentes, muitos evangélicos acham que a Trindade é correta, a Trindade é maligna, a Trindade é uma doutrina colocada pela Jezabel, por essa mulher aqui, por essa hierarquia. E essa Trindade, os crentes estão adorando ela, estão debaixo de idolatria. E essa Trindade, ela é representada pelo dragão, o falso profeta e o anticristo. É por isso que eu coloquei na capa aí da live aí, do vídeo aí, eu coloquei qual é a relação entre Emmanuel Macron, Jesus e a Trindade. E aí a capa, depois que eu fizer o vídeo aí, os irmãos vão ver a capa lá, a capa é Emmanuel Macron, Papa Francisco e o dragão. Emmanuel Macron, o anticristo, Papa Francisco, falso profeta, o dragão, Satanás. Uma trindade. E só existe uma trindade. É maligno. Não tem esse negócio de santíssima trindade, não. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não. Só existe uma trindade. A trindade vem de Satanás. O Eterno não tem nada a ver com trindade. E Yahweh, daqui a pouco eu vou mostrar para os irmãos que Yahweh é um. Ele é o criador do universo inteiro. Ele criou tudo e ele é um. Ele não é três, não. A trindade que existe, que é composta de três, é maligna. E foi colocada dentro da Sagrada Escritura para poder fazer os crentes ficar debaixo de idolatria. Então, eu vou mostrar qual é a relação entre Emmanuel Macron, Jesus e a Trindade. Daqui a pouco. Então, beleza. Vamos continuar aqui, então. Deixa eu pegar aqui uma foto aqui agora. Aqui. Vou entrar aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu conseguir voltar aqui. Peraí. Estou meio perdido aqui. Cliquei no botão errado aqui. E aí acabou saindo, né? Oi, o Mas irmão é Rubens isso. passou o rosto aí para outra pessoa. Sim, pode deixar quieto agora. Tá? Agora deu certo aí? Deu certo, irmão. Aleluia. Tá aparecendo minha Deu imagem aí, certo né? na irmã Cláudia. Quem é a irmã Cláudia que está de rosto? Paz de alta para todos, irmãos. A irmã não pode sair, senão derruba a live, viu, irmã? A gente vai arrumar isso. Só espera um minuto. O irmão pode dar início, irmão Romilson. Fica à vontade. Eu abençoe. Sim, tá aparecendo minha imagem, belezinha, né? Tá sim, irmão. Então, beleza, então. Vamos continuar. Deixa eu só ver se eu consigo agora subir algumas imagens aqui para os irmãos. Os irmãos vão ter que colocar eu como anfitrião, irmão, para mim que subir uma imagem aqui. Tem que colocar o irmão Rubens de anfitrião agora, para aparecer as imagens. Voltou, irmão. Sim, irmão. Então, beleza. Então. Deu certo? Vamos continuar. Deixa eu só ver se eu consigo agora subir algumas imagens. E colocar eu como anfitrião, para subir uma imagem aqui.
É, tem que colocar o anfitrião agora. Para aparecer as imagens. Sim. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo aqui algumas imagens. Tá com o irmão Cláudio de anfitrião. E coloca o anfitrião, eu vi uma imagem aqui. É, tem que colocar o anfitrião agora. Para aparecer as imagens. Tem que ver quem consegue fazer, né, mano? Gilsomar, fecha o microfone, por gentileza, irmão Gilsomar. O irmão Alex vai voltar, só ele consegue pôr agora. Eita, então nós enrolou, hein? Deixa eu só ver aqui. Irmão Romilson, pode coisar agora, que o irmão Alex colocou. Beleza, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu vou subir algumas imagens, os irmãos vão observando, então. Deixa eu só ver se eu consigo achar aqui. Aqui, ó. Falei com os irmãos que a hierarquia foi criada dentro no meio da igreja, está aí. A hierarquia foi criada pelo sistema da Igreja Católica. Constantino que colocou essa hierarquia dentro da igreja. Então, quando Jesus foi colocado dentro da Bíblia, foi colocado por essa hierarquia aí. O nome Jesus foi criado por essa hierarquia aí. Todo esse sistema, Jesus, a Trindade, todo esse paganismo foi colocado por essa hierarquia aí. Só que aí o que acontece, irmãos? Yahshua, ele chama essa hierarquia de Jezabel e fala que tem uma mulher que misturou o fermento no meio da farinha. Essa mulher é essa hierarquia aí. Ela paganizou todo o evangelho. Ela paganizou toda a palavra do Eterno. Ela corrompeu tudo. Então, essa questão hoje da Trindade, isso é maligno até o chão em volta. Se a pessoa soubesse o que é a Trindade, ela não pronunciava essa palavra. Mas, infelizmente, dentro do cristianismo aí hoje, está tudo paganizado. Então, o que acontece? Isso não chegou de uma vez, chegou aos poucos. Vou colocar um documento na tela aqui para gente mostrar para vocês. A primeira coisa que eles fizeram foi mudar o nome de Yahshua. Eles mudou o nome de Yahshua para Jesus. Depois eles fizeram o quê? Eles criaram o Concílio de Nicéia, no ano 325. Aí o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia afirmou de forma esmagadora a divindade e a eternidade de Jesus Cristo. Definiu a relação entre o Pai e o Filho como de uma substância, de uma só substância. Também afirmou a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, afirmando que eles são três pessoas. Deixa eu só voltar a tela aqui para mim. Então, o que acontece? Não veio de uma vez, veio aos poucos. Essa mulher, Jezabel, ela foi introduzindo fermento. Ela foi introduzindo fermento até que tudo ficasse fermentado. Ela queria chegar na questão da Trindade, só que ela não podia dar um passo maior do que a perna. Então, o que eles fizeram primeiro? Eles endeusaram o homem Jesus. Eles trocou o nome de Yahshua para Jesus, e aí, então, já entrou um outro ídolo. Já entrou um ídolo, já entrou uma aberração aí. E aí, o que acontece? Então, eles paganizaram o evangelho, já introduzindo esse ídolo Jesus para dentro da igreja. E aí passou a afirmar que ele era Deus encarnado. No primeiro concílio de Nicéia, ele falou, não, ele é Deus encarnado. E aí depois teve o segundo concílio. O segundo concílio foi no ano de 381, depois do Mashiach. O segundo concílio agora foi para criar de vez a Trindade. Aí agora já não era dois mais, agora eles queriam adorar três. Então, houve-se toda uma preparação para chegar nessa questão da Trindade. Aí. Não foi de uma vez que eles introduziram essa doutrina maligna para dentro da Sagrada Escritura. Então, esse fermento foi sendo introduzido aos poucos. E aí, quando nós chegamos em Apocalipse 17, versículo 5, fala assim, viu uma mulher, uma prostituta. Ela estava sentada sobre uma besta. Na sua testa estava escrito, mistério.
a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Quando nós chegamos no catecismo da Igreja Católica, ali nós conseguimos ver que o catecismo, a sua doutrina central, a principal doutrina do catolicismo romano é a Trindade. Ele chama aquilo de Santíssima Trindade, é uma aberração. Então, ali mostra claramente que a doutrina da Trindade foi criada pela Igreja Católica. Por quê? Porque quando você lê o catecismo da Igreja Católica, fala assim, o mistério da Santíssima Trindade. E na testa da prostituta está escrito mistério, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Ela leva na fronte essa doutrina, ela leva no entendimento. Então, todo o cristianismo hoje, tanto as denominações evangélicas, todos os pastores e os padres estão pregando essa aberração que foi criada lá no Concílio de Nicéia no ano de 331, começando no ano 325. Estou tendo um retorno aqui, eu não sei o que é, não. Mas aí o que acontece? Irmão? Essa doutrina maligna foi criada aberto, no irmão. Concílio. Irmão Bruno. Alguém fecha o microfone porque está dando retorno. Paz de Alcha Machia, meus irmãos. Paz de Alcha, mano. Fecha o microfone para nós, irmão. Paz de Alcha, irmão. Tá ouvindo? Paz de Alcha. Fecha o microfone para nós, irmão. Nós estamos na... Aí o que acontece? Irmão? Então, essa doutrina ela foi colocada pelo catolicismo romano. Deixa eu ver se eu consigo fechar quem é que está aberto. Vou fechar aqui. Ele não está aparecendo. Apareceu. Os irmãos é que tem que fechar aí para mim aí. Senão os irmãos tiram minha atenção, que eu não consigo falar para os irmãos. Então, o que acontece? O catolicismo romano introduziu a Trindade para dentro do cristianismo. Essa sempre foi a intenção do catolicismo romano. Essa sempre foi a intenção da hierarquia colocada por Constantino dentro da igreja. Por quê? Porque só existe uma trindade. É o dragão, o falso profeta e o anticristo. Essa trindade é satânica. Essa trindade é maligna. Então, eles têm a intenção de introduzir essa trindade para dentro do cristianismo. Não existe trindade santíssima, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existe, não. E a Alcha falou, somente a Iau adorarás e só a ele prestarás culto. E ele falou, Iau é um. Então ele mostra que o Eterno é um. Mas o catolicismo romano introduziu a trindade satânica. 3. Por que ele introduziu 3? Porque eles querem trazer essa trindade agora no final dos tempos. Na tribulação, a trindade vai ser introduzida. E aí as pessoas, então, vão passar a seguir essa trindade. Eles vão passar a seguir essa trindade. Essa trindade, hoje eu já consigo ver ela em cima da terra aí. O anticristo já está aí. Nós sabemos que Satanás já está operando e o falso profeta também está aí. Então, a trindade satânica que foi elaborada lá no Concílio de Nicéia, no ano 325, primeiro passo, qual foi o primeiro passo? O primeiro passo foi tirar o nome do Machia e colocar o nome Jesus. Ali já colocou o Deus homem, o Deus porco, o Deus sol. Ele falou, não, ele é Deus. Então agora é 2 deuses. Aí ele falou, é o Pai e o Filho. Aí ele falou, não, mas ainda nós não concluímos, não. Agora nós vamos pegar o terceiro, o Espírito. O Espírito, agora nós vamos transformar ele em mais um Deus. Aí chegou no Concílio de Nicéia, no ano 381, o Papa São Damasco com o Imperador Teodósio. Ali eles introduziu a doutrina da Trindade. Falou, agora é um dogma. Então, se você for em qualquer colégio, pegar na Basta lá e ler, lá vai estar escrito assim, segundo o dogma da Igreja Católica, Deus é 3 pessoas, é um Deus em 3 pessoas em um só Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, isso tudo é maligno. Isso vem de Satanás. Foi criado por Constantino. Começou com Constantino. E aí, depois ela fez o quê? Para ter aceitação disso aí. Eles introduziu esse nome, introduziu o 4º evangelho, que o 4º evangelho começa afirmando o quê? Começa afirmando, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O 4º evangelho ele bate de frente com os outros evangelhos, ele bate de frente com Mateus, com Marcos, com Lucas,
Porque nos outros, Yahshua não afirma que ele é o próprio Criador. Mas no quarto evangelho, o Jesus que está lá é um quarto evangelho, é um fermento que foi colocado no meio da palavra do Eterno. O quarto evangelho todinho é fermento, foi colocado dentro da palavra do Eterno. A mulher introduziu o fermento. Quem juntou esses livros que tem aqui hoje foi a Igreja Católica, não foi pastor, não foi nenhum teólogo, não foi a Igreja Católica que juntou esses livros aqui. Então, foi ela que determinou qual livro que é inspirado e qual que não é inspirado. Foi ela que determinou qual livro que deveria estar colocado aqui e qual que não deveria estar colocado. E ela colocou mais coisas, ela colocou outros versículos para poder dar força na doutrina da Trindade. Por exemplo, no livro de Mateus, lá no finalzinho, fala assim: ide por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É acréscimo. Foi o monge da Igreja Católica que acrescentou aquilo ali. E Yahshua não mandou batizar numa Trindade, não. Yahshua mandou emergir as pessoas, mas foi no nome dele. Ele falou: ide pregar o arrependimento no meu nome. O livro de Lucas fala assim: vai e prega arrependimento no meu nome, começando por Jerusalém, Yahshua. Aí o livro de Atos fala assim: arrependei-vos e estejam emergidos no nome de Yahshua, o Mashiach. Então, a imersão, o batismo é para ser feito no nome do Filho do Eterno, não é para ser feito numa trindade, não. Mas por que está lá escrito batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A Igreja Católica. Porque ela queria dar força, ela queria dar sustentação para a sua doutrina. Então, ela acrescentou. Lá, o original só termina assim: aí por todo mundo, ensinando as pessoas em meu nome. Aí ela colocou: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu até ler o versículo aqui. É Mateus, capítulo 28, versículo 19. Aí eu posso falar para os irmãos até onde vai o versículo. Aqui, ó. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos de todas as nações. Se tornem discípulos, batizando-as em nome. Aí aqui agora já acrescentou. Ele só falou para ir fazer discípulos de todas as nações. Aí onde fala? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já é um acréscimo. Por quê? Porque a Escritura não pode contradizer, ela não pode entrar em choque. O livro de Atos todinho, se você ler Atos 2, versículo 38, Atos 10, Atos 8, toda a imersão, todo o batismo era feito no nome do Filho do Eterno. Por isso o livro de Romanos fala: nós fomos sepultados com Yahshua no batismo. Nós fomos sepultados com Yahshua no batismo, na imersão. Então quem morreu foi uma trindade ou foi um só? Foi Yahshua. Então nós fomos sepultados com ele. Nós temos que ser sepultados com quem morreu. O pai morreu? Yahweh do exército morreu? Não. Então não foi uma trindade que morreu, foi o Filho que morreu. Então o batismo é feito no nome de quem morreu, no nome do Filho, Yahshua. E lá no livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 3, Paulo fala que todos aqueles que foram batizados no Mashiach, do Mashiach se revestiu. Então, a imersão, o batismo tem que ser feito no nome do Filho do Eterno. Mas aí a Igreja Católica, querendo introduzir a trindade, ela foi acrescentando coisas. Acrescentou esse versículo, acrescentou todo o quarto evangelho. Por que ela acrescentou o quarto evangelho? Para dar sustentação de que o Filho é o próprio Deus encarnado. Por isso, no capítulo 8 de João, ele fala assim: antes de Abraão existir, eu sou. Ele está querendo afirmar que ele é o Pai, o Todo-Poderoso. Então, o quarto evangelho prega ele como Deus. Aí o que acontece? Constantino, então, fez um concílio em 325 e virou e falou assim: o Filho é igual ao Pai, ele é Deus encarnado, ele é o próprio Deus que se encarnou. Mas agora a Trindade ainda não está totalizada. Então agora nós temos que fazer o quê? Nós temos que criar outro concílio. Vamos criar outro concílio agora. Agora nós vamos debater agora o Espírito Santo, para nós colocar ele como um Deus também. Aí chegou no concílio do ano 381, o Papa São Damasco. Isso está em qualquer colégio que você for, qualquer faculdade, qualquer colégio, até colégio de primeiro, segundo, terceiro ano, tem lá abaixo explicando. A Trindade é um dogma da Igreja Católica, colocado no ano 381 pelo Papa São Damasco, imperador Teodoro. Aí ele colocou lá agora. Agora então o Espírito Santo é Deus. Então agora é três Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pronto. Colocou o fermento dentro da farinha. Fermentou tudo. Agora colocou-se toda a igreja debaixo de idolatria. Por isso que ele falou, tem aí a Jezabel aí, ó, que ensina meus filhos a se tornarem idólatras. Toda a igreja é idólatra. Os evangelhos, tudo é idólatra. Todos idólatras. Está todos debaixo de idolatria, adorando uma trindade maligna, criada por Satanás. Por isso que tem o dragão, o falso profeta
e o anticristo. Ó, meu, aonde está isso? Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. Vamos ler. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Apocalipse 16, versículo 12 diz assim: o sexto anjo derramou a sua taça, 16, né? Apocalipse 16, 12. Derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou, abrindo caminho para as bestas orientes. Versículo 13. Nisso vi da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 13 espíritos imundos. 13 espíritos imundos, como sapos. Então aqui está falando de 3 espíritos malignos que saiu da boca do dragão, que é o diabo, da boca do falso profeta, da boca do anticristo. Então aqui está mostrando a trindade satânica. Agora deixa eu pegar uma imagem aqui para mostrar para os irmãos. Espero que eu não tiro da tela aqui novamente. Vou pegar aqui uma imagem aqui que eu quero chegar lá. Aqui. Essa mulher aqui desfilou no carnaval agora. A Sabrina Sato. Ela está vestida com o dragão. Deixa eu ver se eu acho outro documento aqui para passar para os irmãos. Espera aí. Vou tentar passar um documento aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tem microfone aberto aí, irmão. Irmã Lourdes. Seu microfone está aberto, irmã Lourdes. E tem muitos evangélicos dizendo assim: nossa, ela blasfemou, que ela fez o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, ela invocou a trindade de Satanás. Tanto que ela está vestida aí com o próprio dragão vermelho. A veste dela é a veste do dragão vermelho. E aí ela fez lá, em nome do Pai, do Filho, dos Espíritos e dos Santos. E aí ela invocou a trindade satânica, porque a trindade satânica ela já está para poder se revelar ao mundo. Ela já está para se revelar ao mundo. Então, aí, ela simplesmente ela não blasfemou, não. Ela invocou os mesmos demônios que as igrejas evangélicas estão invocando. Ela invocou os mesmos demônios que a igreja evangélica está invocando. A trindade é de Satanás. Por isso, eu vou repetir, por isso que Yahweh falou: ouve, ó Israel, Yahweh é um, e não existe outro além dele. Somente a Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto. Aí a Igreja Católica fez o quê? Colocou 3, uma trindade. Falou: vocês têm que adorar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma trindade diabólica, criada pelo maligno. Aí colocou toda a igreja debaixo de idolatria. Porque não existe trindade nas Escrituras. Existe divindade. E a divindade é o Pai. É Yahweh dos exércitos. Então, quando você diz que existe mais 2 além do Eterno, então você já caiu nessa trindade aí que foi elaborada por Satanás. Porque só existe uma trindade nas Escrituras. Só existe uma trindade na Escritura, ela está no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 13. É o dragão, o falso profeta e o anticristo. E aí, então, irmão, o que acontece? Eu falei que existe. Qual é a ligação? Qual é a ligação que existe entre Emmanuel Macron, Jesus e a Trindade? Está tudo interligado. Por quê? Porque Jesus é o próprio Emmanuel Macron. Jesus é o próprio Emmanuel Macron. Se falar isso com um crente da denominação, ele fala que eu estou doido. Ele fala: você está louco, você está doido da cabeça. Eu estou doido, deixa eu ver se eu estou doido. Deixa eu voltar aqui, que aí falei. Vou voltar aqui, peraí. Ele passou o rosto, irmão. Passou o anfitrião de novo. Passou para quem o anfitrião? Irmã Cláudia de novo. A irmã Cláudia novamente.
Agora voltou, né? Eu tô clicando aqui, toda hora que eu clico, bate em cima do lugar errado. Muito pequeno aqui. O irmão Alex está ouvindo, já ele volta, irmão Romilson, de rosto, para você Sim. subir as fotos. É a tua mão que é grande, irmão Romilson. O Isso é uma dedo pega bênção. aí e vira assim. Uhum. Acontece. Mas vai dar certo. Vou abrir aqui no livro de Mateus enquanto ele chega aí. Mateus capítulo 1, versículo 23. Ele diz assim. Mateus 21, versículo 23. Eis que a virgem conceberás e darás à luz a um filho, e o chamará com o nome de Emanuel. Eu já li esse versículo em vários vídeos que eu fiz aí. E aí o que acontece? A Igreja Católica fez de tudo para poder introduzir essa trindade satânica, porque a trindade satânica representa o dragão, o anticristo e o falso profeta. É os três. Então, aqui nesse versículo, os crentes juram que está falando do Machia. Não está falando do Machia. Emanuel não é Yahshua. Jesus não é Emanuel. Emanuel é Jesus. E Jesus é Emanuel. Mas Emanuel e Jesus não é Yahshua. Por quê? Porque Ial dos Exércitos não mandou colocar o nome do seu filho de Emanuel e nem de Jesus. Quem fez isso foi o catolicismo romano. Quem deu o nome ali para esse ídolo aí de Jesus e Emanuel foi o catolicismo romano. Emanuel é o segundo nome de Jesus e Jesus é o segundo nome de Emanuel. Os dois é um só. Quando você lê Isaías, capítulo 9, deixa eu pegar o texto aqui, Isaías, capítulo 9. Vou ler mais uma vez aqui. Vou ler na Bíblia de Jerusalém. Porque se pegar uma Bíblia Almeida, ela também já está deturbada. Porque ela foi traduzida do grego para o latim. E o grego ali, ele já tinha corrompido ele. Agora, a Bíblia de Jerusalém é uma tradução que ela é feita do hebraico para o português aqui. Ó. Então, o que acontece? Na Bíblia Jerusalém, Isaías 7, versículo 14, diz assim, pois sabeis que Iau mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem conceberás e darás à luz um filho, e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Então, eu já mostrei vários vídeos. A tradução correta é jovem, não é virgem. Por que eles, então, lá no livro de Mateus, eles traduziu para virgem? Porque Maria era virgem. Então, eles precisavam deturbar o texto para poder forçar esse nome Emanuel entrar no Novo Testamento. Então, agora nós temos que falar que foi uma virgem aqui, e quando nós chegar lá no Velho Testamento também, nós muda para virgem. Só que no original hebraico não está virgem, está jovem. Eis que a jovem conceberás e darás à luz a um filho e lhe porás o nome de Emanuel. Não está falando da pessoa de Maria e não está falando da pessoa do Salvador. Então, esse capítulo aqui que está no livro de Mateus, aqui, esse versículo, é acrescentado. Por que é acrescentado? Porque basta você ler o livro de Lucas, que lá não aparece o nome Emanuel. Então, o nome original é Yahshua. O Eterno falou assim, ó, você vai dar a luz ao seu filho e vai dar o nome para ele de Yahshua. Por que Yah? Yah salva. Yahshua significa Yah salva. Mas aí, a Igreja Católica colocou Emanuel. Por que Emanuel? Porque o Emanuel está chegando. A Trindade está chegando. A Trindade maligna, ela tem que entrar em ação. Ela tem que entrar em ação agora na tribulação. Ela já está operando aí, ó. Nós já estamos vendo eles operando aí, ó. O Papa Francisco foi lá agora para... Não vou nem colocar as imagens, mas não para não tirar. Não vai acabar tirando. Mas o Papa Francisco foi lá para aquele país lá onde ele inaugurou as Casas Abrâmicas. E inaugurou agora 5 dias atrás as Casas Abrâmicas. Islamismo, judaísmo e cristianismo. Islamismo, judaísmo e cristianismo. Ele vai ser o líder da única religião que vai estar tendo agora no final do tempo. Ele é o líder, o Papa é o líder dessa religião mundial que está sendo criado para levar todos a adorarem a quem? Emanuel.
Então, o Emanuel entrou aqui no livro de Mateus. Então, se você falar com o crente que Jesus é Emanuel, ele não escandaliza. Se você falar com os espíritas que Jesus é Emanuel, eles aceitam. Então, tudo foi elaborado para apresentar Satanás. Então, esse fermento aí desse nome aí, essa trindade, tudo foi criado para poder chegar agora, na época que nós estamos. Então, quando a pessoa vê aí a Sabrina Sato aí, fazendo aí em nome do Pai e do Filho, vestida de dragão aí, ela simplesmente está mostrando a chegada da trindade que foi elaborada pela Igreja Católica lá atrás. Ela está onde? Ela está no Carnaval. O Carnaval vem de uma festa chamada Saturnália. Saturnália, depois os irmãos pesquisam na internet e os irmãos vão ver. É uma festa que veio do Império Romano. Essa festa já existia muito antes de Yalcha vir ao mundo. Ela já existia no Império Romano. Era uma festa de orgias. É uma festa onde homem fica com homem, mulher com mulher. É uma festa que veio para poder deturbar tudo. Carnaval significa festa da carne. Então, o catolicismo romano, ele trouxe essa festa. É a festa da Saturnália. Veio do deus Saturno. Saturno é Satanás. É por isso que nessa festa aí eles colocam Satanás nos caminhões e passa mostrando ele para todo mundo e adorando ele. Por isso que nessa festa aí eles colocou a imagem do Salvador lá apanhando de Satanás do ano passado. Satanás batendo nele, arrastando nele. Então é uma festa diabólica. E aí agora nessa introdução agora de 2022 para 2023, eles estão fazendo várias encenações apresentando o dragão. Igual lá naquele Grimm, teve nos Estados Unidos, onde eles colocou ali todo mundo vestido de vermelho, pessoas dentro de uma grade, as mulheres vestidas de vermelho, tudo em homenagem ao dragão. Eles estão mostrando que o dragão está chegando. A Rihanna chegou naquele show dela lá com a cruz de cabeça para baixo, a Rihanna, porque ela está toda de vermelha, porque já estão mostrando a chegada do dragão vermelho. Nós não falamos agora em vários vídeos aí que o dragão vermelho está chegando, Nibiru está chegando, o grande dragão vermelho, que representa Satanás. Então, até no carnaval, então, eles já estão mostrando a chegada da trindade maligna, a chegada do grande dragão vermelho, que é o próprio diabo. Então, essa festa aí, ela foi feita já preparando as pessoas também para a chegada da trindade, que está no Apocalipse, capítulo 16. Vi sair da boca do dragão, do falso profeta e do anticristo 3 espíritos imundos. Eu lancei um vídeo aí onde eu mostro Emmanuel Macron e o Jesus Cristo da Igreja Católica, os dois ali dos olhos verdes ali, todos dois brancos. Mostrei o Papa beijando ele, a imagem dos dois, um do lado do outro, eles é idêntico. Então, essa trindade foi criada dentro do catolicismo romano. Foi criada dentro do catolicismo romano. Jesus, Emmanuel Macron, o dragão, a trindade, tudo está interligado. Tudo está interligado. Então, as pessoas lêem Mateus hoje já acham que, nossa, é mesmo, Maria deu à luz a um filho e deu para ele o nome de Emmanuel. Não existe, não. O nome que foi profetizado lá no Velho Testamento foi Yalcha, em hebraico. Quando a pessoa vai lá, ele consegue ver lá esse nome aqui, ó. Ó. Ele consegue ver esse nome aqui lá, ó. Aonde está isso aqui? Isso aqui está em Números. Números 3:16, 3:16, se eu não me engano, ou 3:16. Números 3:16. Zacarias 6, versículo 11 e 12. Você vai ver esse nome na Bíblia hebraica. Qualquer um pegar a Bíblia hebraica, vai esse nome aqui lá, Yalcha. Porque é um nome que o Eterno já havia profetizado, Deus do Velho Testamento, que seria o nome do seu filho. E aí o Eterno colocou esse nome dele, falou, vai chamar ele de Yalcha, porque significa Yal, salve, Yal é a salvação. Mas aí o catolicismo romano falou, não, coloca aí Emmanuel, porque lá na frente vai vir o Emmanuel. Lá na frente nós vamos introduzir
a Trindade. Então, o carnaval está mostrando agora a reta final para poder introduzir a Trindade. Por quê? Porque a tribulação está chegando. E na tribulação, essa Trindade vai operar violentamente. Então, o carnaval é a festa da maior abominação que existe aos olhos do Eterno. Homem com homem, mulher com mulher, todo tipo de aberração, adoração a Satanás, está tudo ali no carnaval ali. E aí acontece o quê? Existem duas festas, irmãos. Existem duas festas. A festa de Satanás e a festa do Criador. Então, uma festa vem após a outra. A festa do carnaval é para introduzir a tribulação. A festa do Criador é para tirar nós da tribulação. Por isso fala, toque a trombeta na nossa festa, na lua cheia. Qual que é a nossa festa? A festa da Páscoa. Então, uma festa ela vem depois da outra. A primeira é o carnaval. É a festa de Satanás. Com todo tipo de bagunça lá, de orgia de bagunça. É droga. É regada a drogas, a bebidas, a prostituição, a orgia e a adoração a Satanás. É a festa de Satanás. Agora tem a festa de Iau. Toque a trombeta na lua cheia, no dia da nossa festa. O Eterno falou, celebra a festa dos pães ácidos, pães sem fermento, sem o fermento da orgia, do pecado. O que Paulo falou lá? Nós devemos celebrar a festa dos pães ácidos sem fermento. Por que ele falou isso também? Porque tinha um lá que estava pegando a mulher do pai dele. 1 Coríntios, capítulo 5. Ele falou da imoralidade. Ele falou, tem imoralidade no meio de vós, imoralidade sexual. Tem um aí que está ficando com a mulher do pai dele. Aí eles viram e falaram assim, nós devemos celebrar a festa dos pães ácidos sem o fermento do pecado, sem o fermento da idolatria, tirar tudo fora. Então, uma festa terminou hoje, né? Aí agora o que acontece? O catolicismo romano vai fazer o quê? Agora vai fazer, hoje é quarta-feira de cinza, é o dia do padre passar a cinza na testa da galera toda e falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí passa a cinza. Por quê? Porque esse criou a festa. E a Igreja Católica está ligada com essa festa. Essa festa vem de Roma. E essa festa é para introduzir a Trindade. Por isso que na quarta-feira vai lá todo mundo para receber a cinza lá e fazer o sinal da Trindade na testa, a Trindade maligna. Na sua testa estava escrito um nome, mistério, Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então, o carnaval é para introduzir todo esse tipo de aberração e introduzir a Trindade, o anticristo, filho da perdição, porque o carnaval agora é já para introduzir para a tribulação. Eu creio que agora a próxima festa é a nossa festa, é a festa do povo do Eterno. Então, por isso que eu lancei aquele vídeo aquela vez, quem quiser assistir, vai lá e assista lá, daquela menininha que sonhou, aquele sonho para mim, aquele sonho ali, ele vai ser concretizado ainda. Ela virou e falou assim, eu sonhei que passou o carnaval e chegou a Páscoa. Por que ela lembrou do carnaval? Uma criancinha que não entende nada de orgia, de pecado, de bagunça, de adoração a Satanás, por que veio o carnaval na mente dela? O Eterno mostrando, ó, passou a festa do carnaval, que vai levar essa galera toda para o juízo agora, o juízo da tribulação. Essa festa introduz todo mundo no juízo da tribulação. É ela que vai introduzir todo mundo no juízo da tribulação. E vai introduzir a Trindade maligna. A Trindade que os evangélicos invocou a vida toda, eles invocou a Trindade, então agora eu vou dar para eles a Trindade. O Eterno vai fazer dessa forma. Eles invocou a Trindade, eles não pediu tanto a Trindade, eles não clamou por uma Trindade, eles não clamou por uma Trindade a vida toda, os evangélicos e a Igreja Católica. Então agora eu vou dar para eles a Trindade deles, o dragão, o falso profeta e o anticristo. Eles não queriam ela, então tá ela e o anticristo. Eles não pediu o Emanuel, eles não falou que o Emanuel, que é o Salvador, que foi o Emanuel que morreu lá por eles. Então agora eu vou dar a eles o Emanuel deles. Eles não pediu por um espírito estranho lá, um espírito maligno lá. Vou dar para eles lá um espírito lá, um falso profeta, que vai ser introduzido para eles. Então a menininha sonhou. Passou o carnaval. Chegou a Páscoa. Aí ela virou e falou, a
escola tremeu toda. Por que a escola tremeu? Porque no arrebatamento vai tremer. Com a passagem de inimigo, o terremoto vai ser no mundo inteiro. O terremoto até vai sacudir a terra vai tremer com um terremoto. E aí ela falou: escutei as trombetas tocando. E aí ela viu o Salvador, e o Salvador chamou todo mundo para cima. Então, o Eterno está mostrando que logo após a festa do carnaval vem a festa dele. E é na festa dele que acontece o arrebatamento. O arrebatamento acontece na Páscoa. Então, essas ações diabólicas que estão acontecendo aí nesse carnaval, nessas coisas tudo aí, isso tudo aí é para acontecer agora a festa da Páscoa, porque na festa da Páscoa é que eles vão entrar para a tribulação e os vencedores vão sair. Então, Paulo fala o quê? Não mistura fermento na nossa festa. A Deus é cheio de fermento. Fermento da idolatria, adoração a Satanás, orgia, homem com homem, mulher com mulher. Mas a nossa festa não. A nossa festa é a libertação da carne. Romanos, capítulo 7. Olha o que ele fala aqui. Ó. Vamos ler aqui. Ó. Romanos, capítulo 7. O que ele vai falar aqui? Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, o versículo 23, ele diz assim. Vou pegar o versículo 14. Sabeis que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, faço o que detesto. Aí no versículo 23, ele vira e fala assim: infeliz de mim, quem me libertará desse corpo de morte? Graça seja dada a Yalpo e Yalca, nosso Machia. Assim, pois, sou eu mesmo que, pela razão, sirvo a lei do Criador e a lei do pecado com a carne. Né? Aí ele pega e fala que nós vamos ser libertos desse corpo pecaminoso. Quando? Na festa dos pães asmos, na festa do pão sem fermento. Então, essa festa é para nós introduzir na glória. Por isso, no livro de Hebreus fala: nós vamos chegar numa cidade com milhares de anjos em festa. Então, meus irmãos, essa trindade maligna, ela foi criada e agora chegou a hora dela ser apresentada ao mundo. Agora chegou a hora do anticristo, do falso profeta e do dragão operar. Eles vão operar na tribulação. E todo o cenário, então, aí, desde o final de 2022, agora eles já vêm fazendo shows, e todos esses shows, os irmãos voltar lá e observar as pessoas tudo de vermelho, em homenagem ao dragão vermelho. Então, eles sabem que o dragão vermelho está chegando, Nibiru está chegando, e ele representa Satanás. E na chegada dele, começa-se a tribulação, e a trindade maligna vai ter o poder para agir na terra toda. E aí os crentes vão entender que eles passaram a vida toda adorando o dragão e adorando o anticristo, que é Emanuel. Ele clamou por Emanuel dentro das denominações, falou que Emanuel era o salvador deles. Clamou por esse Jesus aí, que é o Deus Sol. É tanto que o Emanuel que eles estão clamando aí, e Jesus Cristo, é o próprio Deus Sol. O Papa anda com o ostensório na mão aí. Aqui, eu estou com várias imagens aqui que eu poderia colocar para o irmão, que seria tremendo. Depois eu passo o vídeo aí, coloco a história, e tem outras imagens ali mostrando Emmanuel Macron representando o próprio Machia deles, mas aí eu vou colocar em outro vídeo. Então, agora estamos nessa reta e a tribulação vai começar, ok? Se não tiver alguma pergunta aí, seria até bom que alguma coisa que eu não falei aqui, porque aqui, eu peguei umas 10 folhas aqui, mas aí aqui é complicado demais. Quem sabe uma outra hora nós conseguimos, né?